pessoal, eu sou o Gustavo Nadelbijos aqui do Apis Money e hoje a gente está apresentando aqui nossa segunda live do programa, aqui do canal, e trazendo aí para vocês informações também sobre apicultura e outras questões aí relacionadas à atividade. Não se esqueça, antes de mais nada, aí, de se inscrever no canal, tocar o sininho aí para poder receber as novidades não só do canal, mas do programa também. Assistindo aqui as nossas lives, aos nossos vídeos, você fica inteirado aí sobre o que está acontecendo aí na apicultura e algumas novidades também em relação a manejos, mercado, etc. e tal, tudo que envolve a atividade aqui no Brasil e também fora do Brasil. O que acontece no mundo é importante para a gente aqui também no mundo da apicultura, beleza? O assunto de hoje, ele é um assunto também bastante interessante, que o pessoal acaba confundindo bastante os termos, né, utilizados na apicultura. Então, hoje eu vim trazer aqui para vocês esses termos e a ideia do programa para os participantes que vão trabalhar conosco aí, que vão ser monitorados, acompanhados, para que possam atingir os resultados esperados, não só em produção, mas em vendas e principalmente também na renda aí que a atividade gera para todo mundo que participa. Eu costumo dizer, aqueles que não estão ganhando dinheiro com a atividade, geralmente estão cometendo algum equívoco. E saibam vocês que, por experiência própria, também tive esses momentos. Mas não tinha um programa como o Apis Money para poder me orientar e poder me colocar aí no rumo para poder ajustar e vencer os desafios. Com o programa, um dos objetivos do programa é justamente trazer informação e conhecimento para que você possa vencer esses desafios que sempre vão aparecer, não só na apicultura, mas em qualquer atividade econômica, e vocês possam então vencer esses desafios de forma mais tranquila. E sempre vence. E quando a gente vence, o bolso enche um pouquinho. Então é interessante também a gente poder auxiliar nosso participante a trabalhar diante desses desafios aí que aparecem todos os anos. Em quase 30 anos aí de atividade, já tive muitos desafios e sempre aparecem outros que a gente vai sabendo lidar aí, aprendendo a lidar, e essa experiência sempre repasso aí para os meus alunos, para aqueles que estão participando aí dos nossos eventos, beleza? Então vamos lá. O primeiro passo, o pessoal confunde muito o que é a apicultura profissional, amadora, a apicultura, como meu amigo Marcão lá do Rio Grande do Sul fala, apicultura inteligente. Quais são os termos corretos aí para a gente utilizar? A apicultura amadora de fato é uma apicultura que não dá resultado? O que é apicultura de hobby? Então todos esses termos que causam uma certa confusão aí nas pessoas, hoje a gente vai tirar essas dúvidas. E para os participantes do Apis Money, nós vamos definir alguns termos que a gente vai trabalhar para que a gente de fato atinja aí um profissionalismo bastante interessante do ponto de vista técnico e também financeiro, beleza? Então, primeiro, o que é apicultura? A apicultura é a criação racional de abelhas Apis mellifera. A Apis mellifera é essa abelha aqui, ó, tá? É uma abelha que surgiu aí na África, Europa e Ásia, e ela chegou no continente americano nos anos 1800 e pouco, mais precisamente aqui no Brasil em 1839. Essa criação racional de abelhas Apis mellifera, ela trata de manejos, tá? De diversas formas, manejos em nutrição, manejos em troca de cera, fornecimento de espaço, troca de rainha, enfim, uma série de técnicas que a gente aplica ali no apiário, nas colmeias, para obter um resultado esperado naquele ano. Nem sempre a gente atinge, mas sempre que a gente faz, a gente tem um mínimo ali, pelo menos, que cobrem as despesas e também geram um lucro ali, mesmo que seja pequeno, mas que você pode reinvestir na atividade ou decidir o que fazer com o lucro. Então, apicultura, a definição é criação racional de abelhas Apis mellifera. Ponto final. Então, isso requer técnica, estudo, conhecimento. E essa criação racional, quem trabalha com apicultura, teoricamente está trabalhando com dois tipos de apicultura. Amadora
ou profissional? E eu vou explicar. Também agradeço ao Ricardo que me deu essa explicação muito pertinente do que é a apicultura amadora. A gente sempre teve aquela ideia de apicultura amadora, aquela apicultura em que o produtor, o apicultor, ele não trabalha com técnicas adequadas, ele deixa a colmeia ao Deus dará lá, o que a maioria das pessoas acham, né, que é só deixar a colmeia lá no campo e que ela vai produzir, que você vai colher e vender e ganhar dinheiro somente deixando as abelhas lá no campo, dentro das caixas lá trabalhando. E não tem cavalete adequado, enfim. Todo mundo fala que essa apicultura que não dá dinheiro é uma apicultura amadora. Mas nem sempre é assim. O termo amador ele tem várias explicações. Mas dentro da apicultura, pode ser uma apicultura amadora, mas profissional. Então, amador é aquela pessoa que não tem na atividade a sua renda, uma expectativa de renda, ou de renda principal, ou renda complementar. Simples assim. Mas ele pode ser muito profissional, ele pode ser um apicultor amador, que tem ali suas 15, 10, 20 colmeias, tá? Que trabalha ali para tirar um mel para poder oferecer de presente, vender por um preço mais baixo para aqueles que eles, com os amigos e conhecidos, e obter produtividades, assim, às vezes até maiores do que apicultores que já estão na atividade aí há um bom tempo. Então, isso é ser amador, é trabalhar com atividade, mas não tendo nela a sua renda principal ou um complemento de renda. E aí a gente pode chamar até de hobby, uma apicultura hobbyista, que é aquela apicultura de lazer. Muita gente trabalha com isso e não há absolutamente nada de errado, desde que seja uma decisão ali da pessoa. Então, a apicultura amadora eu trato como um hobby, uma apicultura hobbyista. E a apicultura profissional é aquela apicultura em que o apicultor trabalha com técnicas, cavaletes corretos, locais corretos, etc. e tal, mas o termo apicultura já trata de tudo isso. O termo apicultura, criação racional de abelhas apis mellifera, já é uma atividade profissional. E isso tem que ficar muito claro, pelo menos para os participantes aí do programa, para os meus alunos, a apicultura é apicultura. Então ela pode ser hobbyista ou ela pode ser uma apicultura que, de fato, o apicultor tenha na atividade, né, a sua renda principal, né, esse é o profissional mesmo, e que vai implementando, crescendo, até atingir um objetivo que ele possa ali ficar satisfeito com o que tinha planejado e o que está recebendo de retorno da atividade. Dentro da apicultura, a gente tem vários segmentos. A gente tem produção de mel, a gente tem produção de própolis, produção de pólen, produção de apitoxina, que é a produção de veneno, né, de abelha, para a formulação aí de medicamentos contra várias enfermidades. Nós temos o serviço de polinização, que é extremamente importante. O apicultor tem que trabalhar a colmeia de uma maneira que possa atender a demanda de uma determinada cultura, tá? E para isso tem técnica também. Então, para outros produtos também, como a geleia real, estava quase esquecendo, que a geleia real a gente tem pouquíssimos produtores ainda no Brasil. Esta é uma grande oportunidade aí, de trabalho também no campo, tá? E outros produtos aí que possam vir também, isso é a apicultura no geral, que pode ser chamada de profissional, não tem problema algum. Mas quando a gente utiliza o termo apicultura, naturalmente a gente já imagina que o apicultor é extremamente profissional e precisa ser profissional, cada vez mais tecnificado, com planejamento, planilhas de custos, né, despesas, receitas, etc., para que ele possa obter lucro dessa atividade e poder sustentar sua família ali com dignidade e poder aproveitar a vida como todo mundo quer, tá? E o hobbyista, ele vai fazer aquilo ali com lazer porque ele tem outra fonte de renda. Também ele pode ter um hobby lucrativo, por que não, não é mesmo? Então, são essas definições que eu gosto de trabalhar com os meus alunos e agora com os participantes do Apis Money. Só esqueci também de falar aqui na live que vocês podem mandando aqui as perguntas no chat, tá?
e a equipe aqui vai respondendo aí para vocês com a orientação nossa, e também aqueles que perderem a live e assistirem depois, façam as perguntas ali nos comentários, que também nós respondemos a todos vocês que estão mandando perguntas ou comentários. A gente agradece todas as contribuições aí aqui no nosso canal, ok? Outros termos utilizados aí pelos apicultores, dependendo da região, a gente tenta também adequar para falar uma língua só. Por exemplo, quando eu falo quadro de cria, isso surgiu no momento que eu criei aquele primeiro curso de apicultura pela internet em 2017, mais precisamente em julho de 2017, quando antes de criar o curso, um amigo nosso, que é aluno até hoje, está participando lá conosco, então faz 5 para 6 anos aí quase, eu comecei a atendê-lo pelo Facebook. Ele me mandava lá umas perguntas e aí ele disse o seguinte: Gustavo, eu tenho 6 favos de cria aqui no meu ninho, que para quem não conhece é a primeira parte da colmeia, é o ninho, é onde a rainha faz a postura e ali a produção de cria, de filhotes, né, de abelhas no caso. E eu trabalho com um ninho e mais um ninho, e eu chamo esse conjunto de câmara de cria. E ele me disse o seguinte: eu estou com 6 quadros de cria no ninho. E ele foi meu primeiro aluno, a gente trocando informação. E aí eu falei: olha, então se você está com 6 quadros de cria e 4 de alimento, porque para quem não conhece a atividade ainda, nós temos 10 quadros, que é aquela estrutura de madeira, onde a gente coloca uma lâmina de cera e dali a abelha trabalha produzindo um favo. Nesse favo pode ter alimento, mel e pólen, ou pode ter só mel, ou pode ter alimento e cria, ou pode ter só cria nesse favo. Cria são os filhotes. E aí ele me disse que tinha 6 quadros. Eu falei: olha, então está na hora, né, de colocar um sobreninho, que é um outro ninho, com lâmina de cera, para que ela possa ter espaço suficiente para poder produzir abelhas. E essa questão de produzir abelhas eu vou comentar em outra oportunidade. Passaram-se 2 semanas, eu acho que ele ficou um pouco bravo comigo, porque falou: olha, meu enxame decaiu, foi para 3 quadros de cria só. E eu falei assim: olha, você me disse que tem florada pela frente, 6 quadros de cria. Esse enxame ia explodir, né, de produção e de abelhas, etc. Ele regrediu, pode ter sido intoxicado, pode ter acontecido alguma coisa que não é natural, porque esse enxame devia, na verdade, era crescer. Aí eu pensei assim: me manda uma foto ou um vídeo, não lembro, acho que foi foto, desse quadro aí de cria que você está me falando. Quando ele me mandou uma foto do quadro de cria, que ele estava comentando, aquilo na verdade era um favo com cria, ou seja, apenas com um pouquinho de cria, e no restante em volta da cria era alimento. A rainha não tinha mais onde colocar o ovo e os outros favos estavam assim, um pouco vazios também. Então, juntando esses favos com um pouco de cria, dava no máximo 3 quadros de cria. E aí eu comecei então a desenvolver essa linguagem para a internet, para ensinar pela internet. Eu falei lá na nossa primeira live que é diferente ensinar apicultura pela internet e ensinar lá presencial. Então tem que ter muito cuidado com esses termos para que o aluno, o participante, ele possa saber exatamente o que está enxergando na colmeia, o que ele tem que fazer dali para frente para poder obter um resultado positivo. E dali para frente então eu falei: não, se juntar tudo isso você tem no máximo 3 quadros de cria, não era para colocar sobreninho ainda. Ali que eu tive a ideia então de chamar quadro de cria, aquele quadro quase 100% com filhotes. E aí me facilitou a vida com os meus alunos que vocês não têm noção. Quem participa comigo aí até hoje e os que vão participar aqui do Apis Money vão perceber que essa linguagem facilita e muito o entendimento ali da colmeia, do que nós temos ali na colmeia e o que a gente tem que fazer dali para frente.
porque aí entra outro termo que eu gosto de utilizar muito e está na programação do Apis Money, que chama-se leitura de enxames. Vocês não vão encontrar isso em apostilas, livros, porque é um termo que eu criei para facilitar também essa troca de informação com a pessoa que está do outro lado do monitor. Essa leitura de enxame, ela é baseada no ciclo evolutivo da abelha, tá? E também nas fases da operária de acordo com a idade. Para quem ainda não está ainda inteirado com a apicultura, a abelha operária, ela cumpre várias funções ao longo da vida dela. E essas funções, elas vêm de acordo com a idade dessa operária. Então ela é faxineira, depois ela é nutriz, ela trabalha com a alimentação ali do enxame, da rainha. Depois ela vira a abelha engenheira, produzindo cera e produzindo então os favos e realeiras, que é a célula onde uma rainha é produzida. Em seguida ela se torna sentinela, ou guardiã, ela monta guarda ali na porta ali da colmeia, no alvado, que é a entrada e a saída da colmeia, e passa então a defender a colmeia, ali que começa o problema para nós apicultores e para as pessoas por causa das ferroadas, que até então as abelhas são mais mansas, até a fase de engenheira ela é bem tranquila, depois quando ela começa a virar ali sentinela, a coisa começa a complicar. E ela nessa fase faz os primeiros voos de reconhecimento ali em volta da colmeia, tomando como base o sol e as imagens que ela tem ali no entorno. Ela grava isso e aí ela põe no GPS dela e fica ali bem definido ali a localização da colônia. E por último é a fase de campeira, que ela sai para o campo e vai coletar água, resina para produzir própolis, ou vai coletar néctar, que vai virar mel, ou vai coletar pólen, que vai ser transformado em pão da abelha ou geleia real. Esse processo a gente também vai comentar durante o curso lá do Apis Money para aqueles que vão participar. Então essas fases a gente tem que ter decoradas em mente para poder fazer divisão, produzir rainha, produzir mel, produzir própolis. Sem ter esse conhecimento bem absorvido, o apicultor fica dando chute. Então ele fica fazendo algo ali, um manejo mecânico, coisa que eu nunca gostei que meus alunos fizessem. Eu não passo receita de bolo, eu passo raciocínio, conhecimento de como funciona ali o ciclo evolutivo. Então quantos dias dura uma fase de ovo, de larva, de pupa, pré-pupa, quando é que a operária nasce do favo, depois de desenvolver lá dentro do alvéolo, desde a fase do ovo até o nascimento. Tudo isso tem que estar muito claro para o meu aluno, para que ele possa aplicar esse conhecimento na prática e fazer o que eu chamo de leitura do enxame e poder aplicar certinho os manejos e técnicas adequadas para aquele momento. Porque lembrando uma coisa, né, pessoal, a gente tem aqui em países tropicais uma alteração climática aí todos os anos. Esses últimos 3 anos, de 2020 até 2023 agora, nós tivemos várias alterações aí do clima, de acordo com fenômenos El Niño, Laninha, etc., que mexem muito com a produção e produtividade das colmeias. Então, todo ano vai ser diferente do outro, nós não teremos nenhum ano igual ao outro. E a gente tem que ficar atento a isso. Então, sabendo exatamente como funciona ali a colônia, com as suas fases, etc., o apicultor consegue ler exatamente o que está acontecendo e aplica o manejo correto na hora certa. Inclusive, eu costumo brincar que as abelhas elas preveem o futuro, porque se você absorve esse conhecimento, fica muito claro essa questão da leitura. Você sabe o que está acontecendo, elas falam, né, para nós exatamente o que vai acontecer daqui 30, 40, 60 dias. E aí a gente tem como se preparar para poder atendê-las da melhor forma possível, evitando enxameações, migrações, evitando até baixas produtividades, porque a gente pode tomar algumas decisões que vão levar a gente a trabalhar, às vezes, até com outro produto naquele momento que não está produzindo o mel, por exemplo, que não está produzindo a própolis,
enfim, a gente toma algumas decisões e que a gente apresenta todas essas oportunidades aí e opções, aliás, para os apicultores participantes aí do programa Apis Money, para que ele possa tomar a decisão na hora certa e não perder tempo para poder fazer o que tem que ser feito. Senão, a gente fica esperando uma produtividade aí de mel que nem sempre vem. Nós temos 3 anos aí com uma produção razoável, tá? Em 2020 foi meu pior ano aí, em todo esse período que eu tenho como apicultor, em que a gente teve apenas 3,5 kg de mel por colmeia. Imaginem vocês, né? Como é que a gente paga as despesas ali do ano? E graças a Deus eu tinha esse conhecimento já e a gente tomou outros rumos ali, decisões corretas, acertadas, que manteve, né, esse rendimento e ali compatível com o que a gente ganharia produzindo mel. E é por isso que eu falo que a apicultura é uma atividade segura em que você pode trabalhar com outro produto, tá? Que possa atender uma demanda de mercado fortíssima, principalmente aí de alguns produtos que os apicultores não estão muito acostumados a produzir, como geleia real e como cera, por exemplo, que é um mercado que vai aumentar muito fortemente daqui para frente e a gente não tem cera suficiente para atender um mercado que já demanda por cera, para vocês terem uma ideia. Conheço aí empresários que precisam de cera, que estão buscando cera aí importada para poder fazer seus produtos, principalmente aí da área cosmética. E o apicultor não tem cera suficiente para vender. Então, esse é um só produto que eu estou comentando aqui na live, abrindo o jogo aqui, que a gente vai deixar como opção também para o apicultor aproveitar e numa situação dessa, como eu falei, de uma situação climática desfavorável, ele então tomar uma decisão na hora certa, porque isso demanda tempo biológico das abelhas, aí sim a gente consegue ter um resultado satisfatório e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente consegue cobrir as despesas e ainda ter lucro, tá? Mesmo com um ano ruim de mel, por exemplo. Então, esses termos utilizados na apicultura não é simplesmente capricho, é porque a gente precisa passar e receber conhecimento e informação do que está acontecendo com o nosso aluno ali, com o participante do programa, para que a gente possa atendê-lo e recomendar técnicas adequadas para aquela situação em específico. E isso, graças a Deus, eu tenho feito ao longo desses vários anos aí de instrutoria e consultoria, com resultados fantásticos aí para os nossos apicultores, e fico muito feliz e honrado até mesmo por proporcionar, né, essa alegria para os nossos produtores aí. Então eu fico muito contente com os resultados e tudo por utilizar termos corretos. Então, voltando lá no início da nossa live e aproveitando esse momento para continuar reforçando que podem perguntar aqui no chat, que o pessoal está respondendo aí, o pessoal qualificado, e também vou responder nos comentários para quem perder aí a live e quiser fazer perguntas, é só escrever, deixar lá que vai ser respondido, tá? Não no momento ali que você escreveu, mas a gente sempre responde, 100% das perguntas a gente tem respondido com absoluta certeza, podem ficar tranquilos, tá? Até perdi o gancho do que eu estava falando, mas enfim, os termos são muito importantes para a evolução e o sucesso da atividade também. Então a gente utiliza termos que facilitam essa comunicação pela internet. E o resultado acaba vindo e eu fico bastante contente com isso, tá? Então não é mero capricho, é simplesmente algo técnico mesmo. E aquela questão, lembrei, né? Peguei o gancho agora. Lá no início da live eu tinha falado sobre os termos apicultura profissional, apicultura amadora, apicultura robista. A apicultura é uma só. Ela por si só já é profissional, mas ela pode ser de hobby também, que é aquela apicultura que aí sim a gente chama de amadora, que é uma apicultura que o produtor ele não pretende obter uma receita para se sustentar ou sustentar sua família. Mas às vezes ele pode obter lucro e aí a gente chama de hobby lucrativo. Uma apicultura amadora lucrativa. E uma apicultura amadora ela pode ser profissional também, sem problema nenhum.
tá? O importante é que fique muito claro, apicultura já é um termo para dizer, é uma atividade profissional. E os meus alunos entendem isso e agradeço o Marcão aí de novo por ter mandado aquele termo apicultura inteligente, que eu acho bacana. Mas eu falei para ele, não, Marcão, eu vou reforçar essa questão de que a apicultura, ela por si só, ela já é profissional. E o apicultor, então, tem que trabalhar com técnica adequada, com conhecimento, com reciclagem de conhecimentos, participando de cursos, participando de eventos, seminários, palestras, reuniões, fortalecendo aí associações cooperativas, que são um dos caminhos aí para a gente conseguir colocar a produção nossa aí no comércio, né? No comércio local, até mesmo exportação. Conheço muitos casos de sucesso Brasil afora aí, e até fora do Brasil, de cooperativas e associações mesmo, que conseguem até exportar esse mel para outros países. Então isso é muito interessante. Então, pessoal, essa foi a live de hoje, sobre os termos, né, utilizados aí na apicultura para facilitar a comunicação pela internet e também reforçar que a apicultura, que a criação racional de abelhas Apis mellifera, já é por si só uma atividade profissional. E se você que ainda não está na atividade vai entrar para a apicultura, entre de forma já com pensamento profissional ou amador, se quiser, mas para faturar de fato, se você quer ter um complemento de renda, tá, familiar, ou a sua renda principal vindo aí dos produtos ou serviços prestados pelas abelhas e pelo apicultor, beleza? Então um grande abraço aí, fiquem com Deus, vamos que vamos e participem cada vez mais aí do Apis Money, não esquecendo de se inscrever aqui no canal, tocar sininho e participar conosco e contribuir com essa evolução e desenvolvimento da nossa apicultura, beleza? Grande abraço aí, vamos que vamos, fiquem com Deus.